Fala, meus amigos, tudo bem com vocês? Faltando pouco tempo para completarmos 2 anos da moto do canal, e o nosso bate-papo de hoje é sobre período de garantia. Eu sou o César e você está no canal Rolê com César Nasky. Essa máquina aqui foi a minha inspiração para criar esse canal. A minha Royal Enfield Himalaia Lake Blue, ano 2021. Há um tempo atrás foi postado um vídeo no canal onde eu fiz algumas considerações por conta da revisão dos 10.000 quilômetros da Himalaia. E neste vídeo eu fiz um comentário sobre alguns problemas que tive durante esse período, ou seja, no primeiro ano de utilização da moto. Caso você se interesse, vou deixar o link na descrição do vídeo, tá ok? Na ocasião, eu comentei sobre 3 pequenos problemas que a moto apresentou neste período. O primeiro problema foi a perda dessa tampinha aqui, ó, da balança, que, como vocês podem ver, ela, de alguma maneira, ela tem pouca pressão aqui, ó, no encaixe, e acredito que tenha sido por esse detalhe que ela caiu com pouquíssimos dias de utilização da moto. Se observarmos deste lado aqui, ela já tem mais pressão, já requer um pouco mais de esforço para ela cair, e temos essa tampinha menor aqui na parte superior. Salvo engano, na segunda revisão feita da moto de 5.000, eu adquiri na concessionária essa tampinha original. Eu paguei algo em torno de R$12. Logo depois, já próximo aos 10.000 quilômetros, foi notado um barulho aqui nessa peça aqui, ó, abaixo do miolo da chave da Himalaia, que ela começou a ficar solta e trepidando. Então lá na concessionária foi feito um reparo, um reaperto, né, nessa peça, e segundo o técnico foi acrescentado uma espécie de cola para minimizar aí essa trepidação e a possibilidade de soltar novamente. E o terceiro problema foi o que mais me incomodou, foi a quebra neste ponto aqui do suporte da lâmpada de seta dianteira da moto. Pelo fato de não ter sofrido nenhum choque, nada que pudesse ocasionar essa quebra, ela simplesmente, com a trepidação, rodando em estradas de asfalto, ela simplesmente quebrou, né? Então vocês podem verificar aqui que eu, no primeiro momento, eu tentei colar, mas não foi suficiente. E aí logo em seguida ela soltou novamente. Depois eu prendi com o suporte, tinha ficado bom, e agora novamente ela soltou. Diga-se de passagem, esse suporte, esse plástico aqui é um plástico muito duro. Ele não, ou seja, o fato dele não ser flexível, ele responde rapidamente a todo tipo de trepidação. Dos dois lados aconteceu esse problema. Nesse lado aqui menor, mas vocês podem verificar aqui que ela já está quebrada, está trincada. E ela também já coloquei um suporte aqui, ó. Coloquei essa cinta aqui, ó, conhecida engasga-gato, para ajudar a segurar. Outras observações que eu poderia destacar: o pneu traseiro original dela, foi necessário a sua troca com apenas 6.000 quilômetros. Era um pneu que tinha um desempenho bom, porém a maciez da borracha acabou acelerando o processo. Esse daqui já é o segundo pneu. O pneu que eu adquiri foi esse aqui da marca Ira, o modelo Bunker, que está até esse momento. A moto ela se encontra já com mais de 13.000 quilômetros e o pneu ainda se encontra em boas condições. Um outro detalhe de desgaste foi a pastilha de freio traseira, que, na minha opinião, ela desgastou precocemente. Já foi substituída. Temos também um vídeo aqui no canal mostrando a substituição da pastilha e todo o processo de desmontagem e montagem. Vou estar deixando o link aqui também na descrição do vídeo, tá ok? Quando eu citei a respeito
da tampinha da balança, que simplesmente caiu no uso normal da moto, o inscrito do canal, o S. Souza, ele fez a seguinte pergunta: a concessionária deu garantia na peça que caiu ou te cobraram? Pois é, Souza, eu tive que pagar pela peça. Disse que não era coberta pela garantia. Ele ainda completou: que absurdo, dão garantia somente para as peças que nunca irão quebrar. Acabei de olhar no site Reclame Aqui e vi que há muitos problemas relacionados com garantia e peças frágeis. Tô fora desta marca. Garantia. Como funciona e em que situações ela deixa de valer? Eis aqui um bem durável e caro. O mínimo que nós consumidores esperamos é ter a proteção, não é mesmo? O que esperamos quando o nosso veículo se encontra no período de garantia é a certeza da tranquilidade, de que o produto não faltará com o que se espera dele e que, no caso de defeito, não ficaremos na mão. Todos os automóveis e motocicletas, eles saem de fábrica com garantia. A duração do período de garantia varia conforme a montadora, sendo inclusive um detalhe diferencial entre as marcas. Mas atenção! Esta proteção não é absoluta. O consumidor precisa ficar atento para os detalhes importantes que podem até provocar o cancelamento da garantia. Devemos atentar a alguns detalhes importantíssimos. O período mínimo de garantia por lei. O comprador de um carro ou moto, ele terá no mínimo 90 dias de garantia, a partir da data que foi feita a compra. É a chamada garantia legal. Paralelamente, as montadoras elas oferecem uma garantia que costuma ser um pouco mais longa, podendo chegar, no caso de automóveis, até 5 anos. Essa garantia ela é chamada garantia contratual. As garantias se somam, ou seja, se você comprou uma moto cujo fabricante prometeu 2 anos de garantia, na prática teremos 2 anos e 3 meses de proteção. Fique atento às informações apresentadas pela concessionária no momento da venda. Como exemplo, veremos o que consta no manual do proprietário da minha Royal Enfield Himalaya ano 2021. Aqui no termos e condições de garantia, está escrito assim: a garantia vigorará até expirar o período de 24 meses, período que já inclui os 90 dias de garantia exigidos por lei. Ou seja, a minha Himalaya, ano 2021, ela veio com 3 meses de garantia legal e mais 1 ano e 9 meses de garantia contratual, somando as duas juntas, um período de 2 anos. Na ocasião da compra da moto, fui informado na concessionária que a moto teria uma garantia de 2 anos e quilometragem ilimitada. Esse detalhe, destacando os 90 dias já inclusos neste período de 24 meses, eu observei apenas após a verificação no manual do proprietário. Comenta aí se você foi esclarecido na concessionária antes de realizar a compra estas condições. A garantia legal já tem esse nome justamente por ter a proteção da lei. Portanto, ela é completa e irrestrita, vale para o veículo inteiro e não somente para alguns componentes, como no caso motor e câmbio, não podendo se subordinar a nenhum tipo de condição. Já em relação à garantia contratual, que é dada pela montadora, não é bem assim. Pelo fato de se tratar de uma faculdade da empresa, ou seja, algo que ela não é obrigada a fazer, ela pode exigir o cumprimento de alguns critérios para a concessão e a manutenção desta garantia. Segundo declaração da coordenadora do Procon São Paulo, a senhora Marcele Soares, para o site da UOL, disse o seguinte, abre aspas: o importante é que estas exigências sejam colocadas de forma clara e ostensiva. O consumidor precisa ter ciência prévia de todas as regras que limitem ou excluam a garantia,
Caso contrário, a montadora não pode recusar a cobertura. Fecha aspas. Outra dúvida pertinente sobre o período de garantia é se todos os reparos saem de graça. Depende. Há alguns limites para a garantia. Em linhas gerais, eles não cobrem defeitos provocados pelo mau uso por parte do consumidor. Mas a ocorrência de mau uso deverá ser demonstrada pela montadora, não bastando apenas uma simples declaração. Também estão fora da garantia despesas decorrentes de desgaste natural, por isso que temos que pagar pela troca das pastilhas de freio, por exemplo, que são peças que apresentam um desgaste normal, já esperado, com o uso do veículo. Exceto os casos de mau uso e desgaste natural, em tese, a montadora responde por todos os reparos necessários durante a garantia. Terminada a cobertura, as despesas serão por conta do consumidor. Mas atenção, há 3 exceções a essa regra. Há 2 casos em que a montadora pode negar o reparo grátis ainda na garantia, pela falta das revisões obrigatórias e por conta de reparos feitos fora da rede autorizada. A terceira exceção trata-se da situação em que o consumidor pode exigir um reparo grátis mesmo após o fim da garantia. A ocorrência dos chamados vícios ocultos. O que são vícios ocultos? De regra geral, vícios ocultos não aparecem apenas no veículo de um único consumidor. Vamos a um exemplo. A minha moto teve um defeito durante a garantia. A concessionária fez o reparo e não cobrou nada. Porém, o mesmo problema reapareceu, só que agora após o término da garantia. Devo pagar ou não o conserto? Se o problema surgiu durante a garantia e foi levado ao conhecimento da montadora, isso gera para a empresa o dever de oferecer uma solução definitiva. Quando o mesmo defeito reaparece, é como se a montadora não tivesse cumprido com a sua obrigação. Segundo o Procon, neste caso, a marca precisa fazer um novo conserto, sem nenhum custo para o consumidor. Em caso de recusa, o consumidor tem boas chances de conseguir o reparo grátis na justiça. Para tanto, o consumidor deverá apresentar provas de que o defeito já existia durante a garantia. Por isso a importância de juntar protocolos de reclamações feitos por telefone ou e-mail. Então, caro amigo, a dica é guardar todos os documentos que puder, sejam ordem de serviço, de entrada, de saída, mensagens de WhatsApp, etc. Nem preciso dizer que deixar de fazer as revisões obrigatórias do plano de manutenção será a causa de perda da garantia. Uma das principais exigências estabelecidas é fazer todas as revisões corretamente. Sem as revisões, a garantia poderá ser cancelada pelo fabricante. Bom, eu vou ficando por aqui e eu peço a sua ajuda agora para que você compartilhe esse vídeo e já deixe o seu like. E se você não é inscrito no canal, se inscreve. Me ajuda a continuar produzindo conteúdo todos os dias para você. Forte abraço.